Hoje o nosso canal vai mostrar a Fonte das Pedras e contar um pouco dessa história, da história dessa fonte em São Luís do Maranhão. A Fonte das Pedras é uma fonte d'água localizada no centro da cidade brasileira de São Luís, capital do Maranhão. Fica situada à frente da Rua de São João e aos seus lados estão as ruas do Mocambo e da Inveja, próximo ao Mercado Central de São Luís. O local serviu de acampamento para o comandante português Jerônimo de Albuquerque e suas tropas antes de expulsar os franceses do Maranhão, chefiados por Daniel de Latouche, em 31 de outubro de 1615. Durante a invasão holandesa, em 1641, os holandeses canalizaram as águas e construíram a fonte. Em 1762, ela estava em ruína. Foi reconstruída entre 1819 e 1822 durante o governo de Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca, com as características atuais: frontão de alvenaria, calçamento, galerias subterrâneas, bicas e carrancas em ilhós português. Em 1832, o engenheiro maranhense José Joaquim Lopes traçou a forma atual da fachada, em estilo colonial português, e um tanque para o escoamento das águas das bicas. Foi tombada pelo IFAM em 1963. A Fonte das Pedras também é um nome de referência da região onde está localizada, sendo procurada por visitantes ludovicenses para um descanso debaixo das frondosas árvores da cidade. Alô galera, estamos aqui mais uma vez hoje para mostrar um pouquinho dessa cidade, São Luís do Maranhão, seu patrimônio histórico. Hoje aqui na Fonte das Pedras, nesse local, este local aqui, bem nesse local, serviu aqui para abastecer, matar a sede dos cavalos das tropas de Jerônimo de Albuquerque, comandante português na expulsão dos franceses do estado do Maranhão. No período, os franceses chefiados por Daniel de Latouche foram expulsos do Maranhão e logo após, os holandeses canalizaram a fonte e construíram tudo isso que vocês estão vendo agora e que nós vamos falar agora. Falar um pouquinho dessa fonte, da história desse espaço aqui em São Luís do Maranhão. Mas antes de mais nada, eu estou vendo aqui alguma coisa que vai nos ajudar muito a construir essa história de hoje. Eu estou vendo ali, pensa aqui que o nosso cinegrafista deu uma filmadinha, eu estou vendo aqui um grande poeta, escritor, que vem se inspirar aqui sempre para contar um pouco dessas lendas. E agora nós vamos mostrar. Eu peço aqui para o nosso cinegrafista dar uma acompanhada aqui agora, conversar com essa autoridade, né? Essa autoridade nas lendas do Maranhão, que vai contar um pouquinho das lendas desse local, as lendas aqui da serpente, que tem muito a ver com isso aqui. Então, melhor do que ele, eu estou vendo aqui a grande fonte de inspiração dele, que é esse espaço, esse belo espaço. Adalto Silva França, meu filho, é um prazer estar com você por aqui. Eu vim aqui agora para mostrar um pouquinho da fonte para o nosso youtuber, né? Para o nosso povo que segue a gente, né? A Fonte das Pedras. Isso, e agora ganhei esse presente que foi ver você aqui e vai poder falar melhor para a gente sobre essa beleza. Aqui é uma força de inspiração. Verdade. Vem no Centro Histórico de São Luís. Centro Histórico de São Luís. Vamos embora conversar? Vamos embora. Adalto, meu amigo França, Adalto, né? Silva França. Silva França, agora deixa eu ver esse nome completo, né? É um prazer hoje estar te encontrando aqui, né? Hoje nós íamos fazer essa matéria sobre a Fonte das Pedras. Nós queremos mostrar para os nossos internautas, né, aí, para aquelas pessoas que nos seguem, o que é isso aqui. Isso aqui é uma fonte de inspiração para vocês poetas, né? Eu queria que tu me falasse um pouco das lendas que começaram aqui ou que terminaram, para o nosso povo da internet conhecer melhor sobre a Fonte das Pedras. O que você tem para dizer para a gente? Quero ver essa história. Você como grande poeta, né, conhecedor dessas casas, quero ouvir essa história. E a gente também quer ver, né, galera? Professor Jarbas. Galera, é o França, é o Jarba, professor Jarbas. Então, eu gosto muito de vir sempre aqui na Fonte das Pedras. Inclusive, eu tenho matérias daqui da Fonte das Pedras. Por que, Jarbas? Porque a Fonte das Pedras, ela é uma fonte de inspiração poética, bem no centro histórico de São Luís. Mas aqui é o começo de toda a história de São Luís. Certo. Começou aqui pela Fonte das Pedras, inclusive a história e a lenda da serpente encantada começa também pela Fonte das Pedras.
É mesmo? Começa pela Fonte das Pedras. Veja bem, quando São Luís foi fundada pelos franceses em 1612, fundada por Daniel de Latouche, senhor de La Ravardieres, em 1612, 8 de setembro de 1612. 3 anos depois, chegou aqui na Fonte das Pedras Jerônimo de Albuquerque com suas tropas. Para quê? Para expulsar os franceses, que tinham fundado São Luís há 3 anos antes. Em 1612, fundaram São Luís. E 3 anos depois, no dia 31 de outubro de 1615, Jerônimo de Albuquerque chegou com suas tropas aqui, 300 homens. Vieram de Pernambuco em 3 navios de guerra e deixaram os navios lá na praia de São José de Ribamar e vieram de pés por dentro do mato, pelas trilhas até chegar aqui, porque já tinham conhecimento dessa área. Aqui era um riacho, era um rio. Era um riacho que chamavam de Olho d'Água. Olho d'Água. Esse Olho d'Água já existe há milhares de anos. Sim, aí nesse local aqui ele acampa com as tropas para abastecer os depósitos de água, e botar os cavalos para tomar um banho para os cavalos para beber e traçar o momento da invasão, do combate contra as tropas francesas, entendeu? De La Ravardieres. De La Ravardieres. O que aconteceu aqui na Fonte das Pedras? 300 homens chegaram aqui no dia 31 de outubro de 1615 e muita calma naquela hora, vamos dizer, muita calma nessa hora, porque a Fonte das Pedras, meu amigo, aqui tem história, que é justamente onde começa também a lenda da Serpente Encantada, que eu vou explicar para vocês, essa história da lenda. Mas Jerônimo de Albuquerque, quando se acampou aqui com as tropas, estava já bem pertinho da colônia francesa, estava bem pertinho da França Equinocial. Sim, né? A intenção deles era fundar aqui a França Equinocial. Que já tinha sido fundada pelo Daniel de Latouche. Já tinha sido fundada por Daniel de Latouche. A missão de Jerônimo de Albuquerque era expulsar os franceses. Ele já acampou aqui, dia 31 de outubro. Então, naquele momento, eles traçaram a invasão. Na madrugada do dia seguinte, eles saíram daqui, aquelas tropas de Jerônimo de Albuquerque, 300 homens de guerra, que tinham vindo de Pernambuco, deixaram os navios lá nas praias de Ribamar, 3 navios de guerra com 300 homens, deixaram os navios lá e veio os 300 homens. Aqui eles traçaram a invasão. Daqui para chegar lá no combate, onde foi fundada a colônia. Onde começou esse combate? O combate foi justamente lá onde fundaram São Luís, bem no marco da fundação, que é em frente ao Palácio. Em frente ao Palácio dos Leões, em frente à Prefeitura de São Luís, onde tem um busto de La Ravardieres. Ali tem, em frente à Prefeitura e do lado do Palácio, ali tem o busto, né, de Jerônimo de Albuquerque, de La Ravardieres. Sim. De La Ravardieres. Ali tem o busto. Ali foi o combate. Certo. Ali foi. Então eles saíram daqui, já amanhecendo para o dia 1º de novembro, por dentro do mato, e quando eles chegaram diante das tropas francesas, já amanhecendo o dia, o pau quebrou, o pau comeu, o pau caiu a folha, o combate ferrado, bombardeio, muito tiro e muita baixa de soldados. Aí o pau quebrou, a guerra começou entre França e Portugal, as tropas de Portugal para expulsar os franceses. Por quê? Porque os franceses tinham invadido umas terras que não era deles, era dos portugueses, o Maranhão, São Luís. Quando eles fundaram e botaram o nome de São Luís, foi em homenagem ao rei de França. Luís, rei de França. Luís XIII. Isso. Luís XIII, que botaram o nome de São Luís em homenagem ao rei de França. Aquela França Equinocial, que era justamente a colônia francesa, os portugueses não aceitaram mais de jeito nenhum, tinha que expulsar os franceses. Então Jerônimo de Albuquerque veio com essa função, passou por aqui, pela Fonte das Pedras, e foi expulsar os franceses. Ali, onde é hoje o palácio, ali foi que o combate foi forte. O pau quebrou, e muita bala, muito chumbo, muito canhão. Quando
baixas de um lado e de outro, tanto do lado dos portugueses como do lado dos franceses, muita baixa, muitos soldados morrendo, os portugueses achavam, Jerônimo de Albuquerque achavam que estava quase que para perder a guerra, porque o combustível estava diminuindo, o combustível estava quase que acabando. Jarbas. Que era água. Água e, não, e chumbo e pólvora também. Ah, pólvora. Ah, chumbo e pólvora. Isso, faltava pólvora para poder guerrear. Para poder continuar, porque as tropas francesas tinham 5 navios de guerra aqui, aguardando a qualquer momento o combate. Certo. Só que os navios de guerra franceses estavam esperando o combate pela entrada da Barra. A marinha de guerra francesa tinha 5 navios de guerra aqui. Onde era a entrada da Barra? Pelo... Palácio dos Leões? Não, pela Baía de São Marco. Baía de São Marco. Pela Baía de São Marco. Entrada da Barra, pela Baía de São Marco. E os franceses, sabendo que qualquer momento podia ser combatido, prepararam os navios de guerra da França, botaram ali. Por aqui não entra ninguém porque o pau quebra. Mas Jerônimo de Albuquerque veio pelo arrudeio, veio por dentro do mato, por São José de Ribamar, por isso que ele ganhou a guerra. Então, quando Jerônimo de Albuquerque sentou fogo nos franceses, ele pegou de surpresa. Só que já no finalzinho, os franceses também reagiram. E correu o risco do Jerônimo de Albuquerque, com os portugueses, perder a guerra. Aí entra a história justamente que é o objetivo da nossa história aqui da fonte das pedras. Quer ver? Aí apareceu uma mulher dentro das tropas portuguesas, pegando areia. Quando ela pegava a areia transformava em pó e carregava os canhões. Segundo pegava, dizem que era Nossa Senhora, né? Quer ver? Olha aqui, olha só. Aí ela pegava pedrinhas no chão, transformava em chumbo, carregava os canhões. Aí o fogo reacendeu. As tropas portuguesas partiu para cima e venceu a batalha, venceu a guerra e expulsaram os franceses. Aí apareceu uma mulher dentro das tropas portuguesas, vestido longo, cabelo comprido também, e quase ninguém via o rosto dela. Mas ela pegava a areia, transformava em pólvora e carregava as armas. Os arcabouços. Os canhões de guerra e as pedrinhas no chão, os seixos, né? Também transformava em chumbo, botava nas armas e transformava. Aí o fogo reacendeu e as tropas portuguesas partiu para cima e venceu os franceses, expulsou os franceses. Daí, quando acalmou mais um pouco, que já tinham dominado a guerra, Jerônimo de Albuquerque vai de encontro àquela mulher e disse assim: como é seu nome? Ela disse: meu nome é Vitória. Vitória? Sim. Mas de onde a senhora veio? A senhora apareceu aqui dentro das tropas, a senhora não veio com a gente de lá de Pernambuco, que eles tinham vindo de Olinda, né, Pernambuco. Só não veio com nós, nas nossas tropas lá de Pernambuco, de Olinda. Então aí é que reza a história dessa lenda. Começa a história religiosa, que é da protetora de São Luís do Maranhão hoje, que é Nossa Senhora da Vitória. Começa bem. Aí ela disse: meu nome é Vitória. A partir daquele momento, as tropas tudinho começaram a chamar ela de Santa Vitória. Isso. Santa Vitória, para ele já era Santa Vitória. Santa Vitória, que foi ela que fez. Se não fosse aquela pólvora, aquela areia transformada em pólvora, eles não tinham perdido a guerra. Perdido a guerra. Aí começaram a chamar ela Santa Vitória, Santa Vitória. Aí ela disse para Jerônimo de Albuquerque, aí ele disse: sim, mas de onde que você veio? Que não veio com a gente lá de Pernambuco, junto com a nossa tropa. Se vocês não tiveram ontem, lá na Fonte das Pedras, acampado, sim, nós estivemos lá, aquele olho d'água, estivemos lá. Ela disse: pois eu moro lá. Quer dizer, aqui é a residência dela. Aqui, pois eu moro lá, porque naquele tempo não tinha um paredão, mas tinha um olho d'água. Ela disse: pois eu moro lá. E tenho que voltar para lá agora, urgente, porque eu vou botar o pé em cima da cabeça da serpente que protege a ilha. A serpente também mora lá. A história da serpente que rodeia toda a ilha. Que eu boto o pé em cima da cabeça dela para ela não acordar, que protege a ilha. E, bem, isso tudo aconteceu bem em frente ao Palácio dos Leões, onde é hoje o Palácio dos Leões, que é onde foi o combate. Onde foi o combate entre português e francês. E você pode olhar, quem quiser pode olhar, no alto da torre da Igreja da Sé,
que é a igreja da padroeira de São Luís. Padroeira de São Luís é Nossa Senhora da Vitória. Da Vitória. Que é a mulher Vitória, a Santa Vitória. E lá no alto tem a imagem... Onde é a Catedral da Sé. Da Sé. Ali na Praça Pedro II. Exatamente. Ali você pode olhar que tem a imagem de Nossa Senhora da Vitória com o pé em cima da rodilha da serpente. Da cabeça da serpente. Pode olhar. Então, mostrando aí, todo mundo vai ver que a história toda bate uma com a outra. E quando ela disse que tinha que voltar para a Fonte das Pedras, que era onde ela morava, e botar o pé em cima da cabeça da serpente, que protege a ilha de São Luís, daí começa a história da serpente encantada, que essa história depois vem virar lendas. Então a lenda da serpente começa daí, meu povo. Começa daí, professor Jarbas. Galera, você que está aí curtindo até agora aí com a gente, está acompanhando o nosso vídeo, isso que vocês estão ouvindo são as histórias e lendas da cidade de São Luís do Maranhão, contadas por esse historiador, pesquisador, fotógrafo, repórter, historiador, escritor, poeta, tá tudo junto, né? Adalto Silva França. Por isso que foi muito importante tê-lo encontrado aqui hoje, para que a gente pudesse ouvir um pouco dessa história, conhecer um pouquinho dessa história, né? França, é a história da serpente. Pois é, exatamente. A história da serpente surge bem aí, quando a mulher Vitória diz que tinha que voltar. Dizem que a serpente, quando ela se movimenta, se mexe um pouquinho, diz que a ilha treme. E eu tenho um poema que fala sobre isso, da serpente encantada. Opa, quero ouvir. Vamos completar? Vamos embora completar, para a gente encerrar hoje a nossa palestra, nossa palestra aqui, a nossa visita, né? Aí eu digo assim, porque São Luís também já teve terremotos, né? Sim, e São Luís tem a serpente também. Tudo isso deixa a gente assim um pouco preocupado. Abalado. Aí eu digo assim, mas eu falo em poemas, eu falo em poesia, que é para ficar mais leve um pouco a história, né? Aí eu digo assim, dizem que São Luís é protegida por uma serpente e que as lágrimas de seus olhos deságua em nossas nascentes. E que se um dia a serpente acordar, São Luís vai afundar e desaparecer para sempre. Mas os terremotos em São Luís preocupou toda a nação. Abalou o fundo do mar em São Luís do Maranhão. Mas do jeito que a terra tremeu, foi um peido que a serpente deu, procurando posição. Gente, é isso aí, isso aqui é a Fonte das Pedras. Se você gostou, curte aí, deixa o seu like, compartilha esse nosso vídeo. Vamos estar aqui mostrando muito mais ainda sobre São Luís do Maranhão. Esse canal, Jarbas em Ação, é justamente para informar, para educar e fortalecer mais e mais o seu conhecimento. Você que quer visitar São Luís do Maranhão, vem aqui conhecer a Fonte das Pedras. Valeu, galera, fica aí mais um pouquinho com a Fonte das Pedras, viu? Mas vê por onde você anda, entendeu? Para não pisar e ficar pelado. Obrigado, Fran. Professor Jarbas, eu que te agradeço. Um bom dia. Valeu. Valeu.